Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou responder aqui ao nosso colega Hilton Wesley sobre um vídeo que ele comentou no canal, que é o vídeo A Melhor Tradução Bíblica, o meu top 3. O vídeo mostra a minha opinião a respeito das traduções e quais que eu considero as melhores, tá? Então é a minha opinião a respeito das melhores traduções. Como muita gente considera bastante a minha opinião, eu acho que esse vídeo vai ajudar você a entender a minha cosmovisão e por que eu escolho a ACF ou texto tradicional como melhor tradução, tá bom? Então eu quero ler o comentário do Wesley, depois eu vou mostrar para vocês algumas questões que eu considero importante quando a gente vai tratar da tradução, tá? O comentário dele é o seguinte: antes de comentar o comentário dele, se inscreva no canal. Você que está vendo pela primeira vez aqui, tem um monte de vídeos sobre tradução bíblica, tem muita comparação. Eu vou até deixar um card aqui sobre comparação bíblica, se não aparecer agora, vai aparecer daqui a pouco. E uns links aqui no primeiro comentário, tá? Que vai te ajudar a entender o que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar o link no comentário, tá bom? Então vamos lá. O comentário do Wesley, ó. Não concordo, ok? Não concordo, tô brincando. Não concordo com o método que você usa para definir a qualidade das traduções. Qual é o método que eu uso para você que não conhece o canal? Eu comparo as traduções com a Bíblia ACF. Ele está falando que ele não concorda com isso. Nem sempre a ACF, eu já comparei com a King James Version em inglês, já comparei com a King James em português, que é a King James Fiel, 1611, mas ele está falando que ele não concorda porque ele viu que eu comparei com a ACF aqui, né? Por que você usa como padrão indiscutível a ACF? Para medir as outras. Na minha opinião, o mais correto seria fazer uma análise comparativa através dos originais, justamente aonde mora o maior problema, Wesley, que é comparar usando os originais. Estes sim são os originais, né? Estes sim, os originais, são os padrões indiscutíveis que devemos usar para comparar todas as outras Bíblias. Então vamos lá. De vez em quando eu consulto os originais mesmo, apesar de que a crítica textual fala que não existe originais. Então, olha o problema surgindo. A gente está começando a encostar no problema. Daqui a pouco eu vou afundar nele, tá? Mas nós temos as nossas traduções de confiança. Você passa anos comparando as traduções. Chega uma hora que você estabelece, essa tradução, na minha opinião, é a melhor tradução, entende? E a tradução do nosso canal é a CF, não tem como mudar. King James também entra no meio. No fundo não, né? No máximo, muito raramente, a gente usa a Nova Almeida Atualizada ou a Almeida Edição Contemporânea. Mas o texto oficial é a CF mesmo, por isso que eu comparo com ela. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu faço isso. Lá no blog, você está vendo aqui na tela, tem um estudo chamado Crítica Textual em Crise. O que acontece? Nós estamos vivendo uma crise na crítica textual. Eu coloquei aqui a minha percepção a respeito dela. Não era minha intenção entrar de cabeça na crítica textual, tá? Não tinha intenção de fazer isso, mas de tanto ter que responder sobre isso, eu acabei tendo que estudar um pouco mais do que eu queria, né? Não era o meu foco, mas eu tive que fazer isso. Acho que todo mundo uma hora tem que fazer isso. O que acontece? Eu percebi que a crítica textual moderna está em crise. Desde a década de 50, nós estamos afundando na crítica textual. Ela está se tornando cada vez mais afastada do texto recepto, que é o texto tradicional. Então, Wesley, o texto recepto, que é o texto que vem na ACF, que vem na King James Fiel, que vem muito na Almeida Revista e Corrigida, esse texto é chamado de texto tradicional. Por que é chamado de texto tradicional? É o texto que sempre foi usado pela igreja. Então, desde o momento que foi traduzido para outro idioma, né, que a gente teve essa oportunidade lá na Reforma Protestante, esse é o texto que existe, entendeu? E ele já foi encontrado, a leitura, a explicação desse texto tradicional já foi encontrado em textos do século III. Então, tipo, o mesmo texto que foi sendo recopiado, entende? Não tem outro texto. Por isso que é chamado de texto tradicional, tá? Porque é o texto de sempre. As traduções modernas, como você citou, provavelmente você deve gostar da NVI, não sei, elas são traduções muito novas para você colocar como melhor tradução, entendeu? Elas vêm de uma releitura de manuscritos que também são achados em lugares estranhos. E a crítica textual moderna ficou enfeitiçada por isso. Olha o que eles falam, ó. O que eu coloquei aqui.
Todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe de nada. É justamente isso que acontece com a crítica textual moderna. Eles falam assim, não existe originais. Como eu já vi muita gente falando, não existe originais. E não existe mesmo os manuscritos que Jesus segurou do Antigo Testamento. Não existe isso, irmãos. Eles não sobrevivem tanto tempo assim. Mas esses críticos modernos falam que apoiam os melhores originais. Uma coisa contradiz a outra, né? Que melhores originais é esse, se não existe nenhum original? Então, esses textos que eles defendem, que você está falando ali que eu deveria olhar, eles, no fundo, não existem, sabe? Para pessoas como nós, não existem esses originais aí. Você nunca vai achar alguém analisando o texto original. Ele vai achar uma cópia, que é uma cópia de uma cópia de uma cópia, que veio de um lugar que era o que sempre vem em texto bíblico, ou de um lugar estranho. É isso, tá? Então, eu descrevi esse problema aqui, nesse primeiro ponto. Depois eu vou falar sobre cada ponto. 3 Bíblias discordantes a gente tem. A gente poderia resumir a Bíblia Sagrada em 3 traduções. Tá? Em 3 traduções não, 3 originais, entre aspas. Né? Como não existe, a gente poderia dividir ela em 3 originais. Vamos lá. Os 3 originais, Wesley, são esses. O texto tradicional, que vem lá da Reforma Protestante, mas como eu disse, há relatos dele no século III, só pesquisar que você vai encontrar. Esse texto tradicional é o texto que a Igreja Católica tinha preso lá, sabe? Ninguém podia ler e tudo mais, mas só os padres podiam ler. Esse é o texto tradicional, que era recopiado. Assim como Jesus tinha um pergaminho que era recopiado, a igreja tinha um pergaminho recopiado. E os textos vão sendo recopiados com o tempo, tá? Ainda não existe uma técnica que faça com que esses pergaminhos durem a vida toda. Hoje nós temos como fazer isso com a tradução. Na época não tinha. Os outros 2 textos, eles são os textos do Mar Morto, que são textos que datam beira do século II, é o que dizem, mas você nunca vai ter certeza disso. Você é um mero mortal, eu sou um mero mortal. Nós nunca vamos ter nada sobre isso, tá bom? Nem os professores de YouTube têm essas informações, sabe? Quando alguém fala, vamos estudar crítica textual, no fundo ele está estudando o estudo de alguém. Ele não foi lá consultar os originais. Ninguém consulta mais esses originais, eu diria. O que nós temos são traduções de traduções, como por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, ela é uma tradução da ARA, da Almeida Revista Atualizada. A NVI é uma releitura de vários pergaminhos ao mesmo tempo, entende? A NVT, eles falam, é tradução dos melhores originais, mas na realidade é tradução da tradução, entende? Então eles também não consultam os melhores originais. E estas 3 bases, elas estão em conflito entre si, entende? E são bases muito distantes do que nós chamamos de teologia bíblica. Então preste atenção, para você considerar um texto bom, ele tem que ser fiel ao próprio texto bíblico, de Gênesis, Apocalipse, entende? O texto tradicional, ele é o mais fiel na teologia bíblica, ele fala a mesma coisa de Gênesis e Apocalipse. Não há mudança doutrinária dentro dele, tá bom? A Almeida Revista e Corrigida vai mostrar muito isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, apesar de que ela tem texto crítico também, mas a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, para mim é a melhor tradução. A King James também traz essa fidelidade do início ao fim, que eu chamo de teologia bíblica. Agora, quando você pega NVI, NAA, ARA, NVT, você vê que ela vai variar um pouco em relação à sua teologia bíblica. É como se o Novo Testamento dissesse uma coisa que o Antigo Testamento não disse, entende? E isso é errado, é pecado fazer isso. Então essa inconsistência é que faz com que a gente escolha a Almeida Corrigida Fiel, a King James, é por comparação com os próprios textos em português. O texto que fulano de tal fala que é melhor, quando ele vai ser comparado com a teologia bíblica, ele cai. Aí você tem um vídeo do Augusto Nicodemos, por exemplo, né, que é o pastor da minha denominação, né? Você tem um pastor Augusto Nicodemos dizendo que não tem nada a ver retirar, por exemplo, a trindade lá de 1 João, porque a própria Bíblia reforça a ideia de que há uma trindade verdadeira. E aí a gente responde da seguinte maneira: quem deu autorização para retirar textos da Bíblia de qualquer forma? Entende?
Deus nunca deu autorização para você falar metade do que ele mandou falar. Os profetas eram enviados para falar tudo que Deus mandou falar, não metade. Entende? Se Ezequiel ou Isaías retirasse metade da mensagem que Deus mandou falar, você acha que Deus estaria feliz com isso? Então, ele não estaria. Assim também tem que ser a tradução, entende? Quando você pega os pergaminhos do Mar Morto, que é o que eu comecei a falar, e pega os pergaminhos do Novo Testamento, texto crítico, e compara eles, você percebe que há muita informação retirada dos pergaminhos. Eles não são originais, eles não são tão antigos assim, e eles demonstram inconsistência em relação à doutrina. Aí você tem todos os motivos para rejeitar esses textos. Quais os pergaminhos que não têm isso? Os pergaminhos recebidos ou ditos tradicionais, tá bom? Então, o texto crítico, por exemplo, ele foi achado no século XVIII, tá? Ao todo, existe de verdade mesmo 3 cópias apenas dos textos críticos, que é o do Novo Testamento. Você não consegue montar uma Bíblia com texto crítico. Então, o que você faz? Você pega a base tradicional e faz as modificações que tem no texto crítico. Tá vendo? Não é estranho isso? Você concorda que isso é bem esquisito? Eles usam o texto tradicional ainda, só que eles modificam o texto tradicional para ficar mais perto do texto crítico. Nisso você perde informações bíblicas, como a Trindade, um capítulo inteiro lá do Evangelho. Você tem mudanças de informações em Atos, por exemplo. Eu vou mostrar algumas coisas estranhas daqui a pouco. E eles defendem cegamente esses manuscritos, como se fossem os mais originais. Mas eles não se perguntaram se quem copiou aqueles arquivos não fizeram burrada em tirar texto dali, entendeu? Eles não fazem essa pergunta. Por isso que não tem como olhar nem o original mais e nem esses textos críticos que são colocados das versões atualizadas, digamos assim. Os manuscritos do Mar Morto são piores ainda. Foi achado lá no Mar Morto um monte de manuscrito, tá? Não foi achado só manuscrito de Isaías, de Gênesis, não. Foi achado um monte. Tem manuscrito lá que não é nem da Bíblia, não é nem texto bíblico. Por quê? Os essênios são considerados aqui os pré-gnósticos, eles que viviam em Qumran. E eles eram os iluminados, sabe? Eles eram os caras. Eles se sentiam diferentes, entende? E eles recopiaram os manuscritos. Os manuscritos que estavam em Qumran não eram os manuscritos escritos por Moisés. Eram os textos recopiados pelos essênios, entende? E quando você vai ler as traduções desses textos que tem, se eu lembrar, eu vou colocar o link lá do meu Drive, onde eu tenho as traduções, tá? Me lembre aqui, colocar no comentário. Você percebe que além de não ter nada completo, ainda tem inconsistências doutrinárias, como por exemplo, chamar o sol, a criação de Deus, de maldição, lá em Gênesis. Entende? Então olha só, cara, isso é muito estranho. Eu fico me perguntando como é que vocês, que gostam do texto crítico, confiam cegamente em qualquer pessoa que fala que eles são bons. Sabe, eu acho isso estranho. Aí eu vou botar aqui no final o motivo da gente escolher o texto fiel, ó. Esse é o motivo, ó. Enquanto esses caras malucos brigam para saber qual é o texto original, sendo que eles falam que não existe texto original, eu continuo com o texto tradicional, pois eu confio mais nos meus avós. Você também deve confiar mais nos seus avós, seus bisavós, que eram crentes verdadeiros, sabe? Eles liam a Bíblia, eles se importavam com as traduções. Por que eles se importavam com as traduções? Porque eles estudavam o texto bíblico. Eu fico com Spurgeon, que lendo o Salmo 139, falou, olha, esse texto aqui eu prefiro no texto da King James. Tá? Eu fico com esses caras, que eram pessoas que se preocupavam com a palavra de Deus. Essa crítica textual moderna, ela está louca, ela está maluca, deixa esses caras brigar para lá. Entende? Por isso que eu prefiro ficar com o texto fiel. Eu confio mais nos meus avós do que nessa turminha que veio depois aí dos anos 90, né? Trazendo os problemas dos anos 50 e implantando dentro da igreja.
tá bom? Então por isso que eu fico com eles. Agora olha só o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Vai entrar ainda no blog, tá? Esse é um texto que o Rui mandou para mim, eu tô formatando ele e eu vou ler para vocês algumas coisas estranhas nos ditos 2 melhores, né, pergaminhos ou manuscritos. Tá vendo aqui? Nós temos 15 minutos, eu vou ler rapidinho para vocês, ó. Coisas esquisitas. E a gente vai comparar com a ACF, porque a ACF é o texto tradicional, tá bom? Ah, mas cadê o manuscrito original? Eu quero que você me mostre o seu, então. Você não vai ter também, entende? É tudo cópia de cópia, irmãos. Não se deixe enganar por esses iluminados, não, tá bom? João 17,15. No texto tradicional está escrito assim, ó, de a oração de Jesus. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora, lá no texto Vaticano, lá no manuscrito Vaticano, que é um dos pergaminhos do texto crítico, está escrito o seguinte: eu não oro para que os tire do maligno. Ué, que coisa estranha, né? Que tradução esquisita ficaria, né? Então, esse é um dos textos mais fiéis aos originais que os críticos adotam por aí afora. Não é estranho? Por que tiraram metade da oração de Jesus? Não oro para que tire do maligno? Sendo que a oração de Jesus foi justamente para livrar do maligno. Ao contrário, o texto. Então, olha só, coisa esquisita que você tem por aí, né? Agora, aqui no Aleph também, a gente tem outra coisa estranha. 1 Coríntios 13, versículo 3, o texto diz o seguinte: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres... 1 Coríntios 13, todo mundo sabe do amor, né? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, tá? Aí você vai para os manuscritos ditos melhores, eles colocaram assim: e embora eu dê meu corpo para que eu possa ostentar. Mas na minha tradução isso não entrou. Claro, irmãos, nem tudo vai entrar, porque na realidade eles continuam usando o texto tradicional e vão alterando aos poucos. Eles vão pegando o texto crítico ruim e vão colocando no tradicional, tá bom? Fazendo as alterações, né? Isso demora tempo, mas aí já está acontecendo já está um processo bastante avançado em relação a essas mudanças que vão acontecer na Bíblia. Então olha só que diferença. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esse é o texto tradicional, texto da ACF, que a gente fala tanto aqui. É o texto que você conhece, não é? Curiosamente, é o texto que você conhece. Por quê? Porque é o texto que seus avós usavam, cara. Você veio ouvindo isso com o tempo. Mas os textos originais, né, nos achados dos textos críticos, não estão assim. E são esses textos que muitos falam que são melhores. Aí quando você vai ler o melhor texto, então, ele vai dizer o seguinte: embora eu dê o meu corpo para que eu possa sustentar. Tá vendo? É muito problemático, né? E no versículo 5 de 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, versículo 5. Lá no Vaticano, isso só tem no Vaticano, no pergaminho, está escrito o seguinte: o amor não procura o que não é dela. O sentido oposto. Olha que coisa estranha. Entende? Então é por isso que a gente fica com os textos tradicionais. Tá? Vou deixar o link aqui para vocês, ó, do blog, para você ler o que eu falei sobre isso. Vou deixar, aliás, vocês vão ter que acompanhar no blog, porque esse texto aqui, ó, ele ainda não entrou, mas vai entrar lá também, tá? Vou formatar, vou colocar lá também. Esse aqui já está disponível para você ler hoje. Eu espero que tenha ficado claro meu motivo de ficar com o texto tradicional, famoso texto fiel, né? King James, ACF e no máximo Almeida Edição Contemporânea, que é aquela releitura lá da Almeida Revista e Corrigida. Se tiver mais dúvidas, coloque aqui nos comentários, que qualquer coisa eu faço um vídeo gravando, ou eu aponto outro vídeo que já esteja pronto para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.